A profecia do terceiro templo de Jerusalém é um tema poderoso e místico que ressoa profundamente com aqueles que buscam entender o desenrolar dos eventos proféticos dos últimos tempos. Você, ao buscar conhecimento sobre essa profecia, está se aproximando de um dos momentos mais cruciais da história da humanidade. O cumprimento dessa profecia não é apenas uma curiosidade teológica, é um chamado espiritual para todos nós, algo que impacta diretamente a maneira como vivemos, o modo como percebemos o mundo e a forma como encaramos nosso destino. Mas antes de aprofundarmos, preciso que você curta e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, pois assim, além de abençoar a vida de quem você ama, também estará contribuindo para que a evolução dessas pessoas, levando a palavra de Deus e difundindo esse conhecimento tão valioso. Se você ama o próximo, digite amém nos comentários e eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Então vamos lá! A profecia do terceiro templo, o fim de uma era e o início de outra. Ao voltar o olhar para o passado, você percebe que o Templo de Jerusalém não foi apenas um edifício. Era o centro espiritual do mundo antigo, o lugar onde o céu e a terra se encontravam, onde Deus se revelava ao seu povo. O primeiro templo, construído por Salomão, foi destruído pelos babilônios em 586 a.C., um evento que marcou uma das maiores tragédias da história de Israel. Mais tarde, o segundo templo foi erguido, apenas para ser destruído pelos romanos no ano 70 d.C., deixando os judeus dispersos e sem lar por quase 2000 anos. Agora, a profecia do terceiro templo anuncia algo ainda mais grandioso. Está escrito nas Escrituras, em profecias encontradas em Ezequiel e Daniel, que um terceiro templo será reconstruído nos tempos finais. Este templo não será apenas uma edificação física, mas um símbolo espiritual de uma nova era. O próprio Jesus referiu-se ao templo, e no livro de Apocalipse, há referências ao templo nos últimos dias. E você pode se perguntar, como isso está acontecendo agora, diante dos seus olhos? Os sinais do cumprimento, o terceiro templo nos dias atuais. Muitos acreditam que os sinais do cumprimento dessa profecia estão se manifestando de forma visível em nossos dias. Quando você olha para Jerusalém, há um movimento crescente para a reconstrução do templo. A organização chamada Instituto do Templo já recriou muitos dos artefatos sagrados que serão usados no terceiro templo. Os sacerdotes estão sendo treinados, e os planos para a edificação estão cada vez mais próximos de se tornarem realidade. Você pode sentir que a atmosfera espiritual ao redor dessa profecia está ficando cada vez mais densa. Tudo indica que estamos nos aproximando rapidamente de um momento de transformação global. O simples fato de que há, em nossos dias, um movimento tangível em direção à construção desse templo é algo sem precedentes na história recente. Pense, por 2000 anos, Jerusalém estava sob domínio estrangeiro, e o sonho do terceiro templo parecia distante. Mas hoje, o controle de Jerusalém voltou para o povo de Israel, e a preparação para o templo é algo que você pode ver com seus próprios olhos. Isso impacta sua vida de maneira direta. Por quê? Porque o cumprimento dessa profecia está intimamente ligado ao retorno de Cristo, à consumação dos tempos e ao julgamento final. O terceiro templo, de acordo com a profecia, será um ponto focal no cenário dos últimos dias. O terceiro templo e o retorno de Cristo. Você está vivendo em um momento que os antigos profetas e apóstolos sonharam em presenciar. A construção do terceiro templo está intimamente ligada à profecia do retorno de Jesus Cristo. Na tradição cristã, o terceiro templo é visto como parte do cumprimento dos eventos que precederão a segunda vinda de Cristo. Em Mateus capítulo 24, versículo 15 menciona a abominação da desolação, referindo-se ao momento em que algo terrível profanará o templo nos últimos dias. Esse evento, previsto por Daniel, é visto por muitos estudiosos como uma referência ao terceiro templo, que precisaria existir para que tais eventos ocorressem. O que isso significa para você? O retorno de Cristo é a culminação de tudo que a humanidade sempre buscou: a redenção, a restauração, a justiça final. E o terceiro templo é um marco nesse processo. Se a construção desse templo está cada vez mais próxima, isso indica que os dias estão se encurtando, e a volta de Cristo está à porta. Mas o que isso exige de você? Este é o momento de despertar. Este é o tempo de olhar para dentro de si mesmo e entender que o cumprimento dessas profecias não é algo distante e teórico. Está acontecendo, e você é parte desse plano divino. O impacto na sua vida, um chamado à preparação espiritual. Você, que está vendo isso agora, precisa se preparar para o que está por vir. O terceiro templo não é apenas um evento histórico ou religioso. É um sinal de que grandes mudanças espirituais estão para acontecer. Quando o templo for reconstruído,
Os eventos descritos no livro de Apocalipse começarão a se desenrolar com uma velocidade que surpreenderá muitos. O retorno de Cristo trará não apenas julgamento, mas também redenção e transformação para aqueles que estão prontos. E essa preparação começa no coração. O terceiro templo físico é um símbolo do templo espiritual que Deus deseja construir dentro de você. Cada um de nós é chamado a ser um templo do Espírito Santo, como diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O cumprimento da profecia do terceiro templo também é um convite para que você se torne um templo vivo de Deus, purificado e preparado para a vinda do Rei. Como você pode fazer isso? Por meio da oração, da busca constante pela santidade e da disposição de viver em alinhamento com os propósitos de Deus. Este é o tempo de buscar a Deus de todo o coração. As distrações deste mundo não podem mais tomar conta da sua vida. Você está sendo chamado para um propósito maior, um propósito que ecoa na eternidade. O mundo está mudando, uma perspectiva profética. O que estamos vendo hoje vai muito além da simples construção de um edifício. O terceiro templo representa uma mudança espiritual no mundo. As nações estão se realinhando, os conflitos em torno de Jerusalém estão aumentando, e tudo está caminhando em direção ao clímax profético que foi descrito nas Escrituras há milhares de anos. Você pode ver isso ao seu redor. A instabilidade global, o aumento das tensões entre nações, a incerteza econômica e a crise moral são apenas sintomas de algo muito maior que está em andamento. O terceiro templo é o símbolo visível de que estamos caminhando para os dias finais, e esses dias exigem que você esteja preparado. Jerusalém, a cidade escolhida por Deus, está no centro dessa história, e o templo será o epicentro espiritual de tudo o que está por vir. Você pode sentir a urgência nos noticiários, nas mudanças culturais e nos conflitos que cercam essa cidade. Tudo aponta para o cumprimento das profecias. Um chamado pessoal. Prepare-se para o futuro. Agora, você precisa tomar uma decisão. Saber sobre a profecia do terceiro templo é o primeiro passo, mas o mais importante é o que você fará com esse conhecimento. O retorno de Cristo e o cumprimento dos eventos finais são certezas, mas a sua preparação é uma escolha. Você está disposto a abrir mão das distrações deste mundo e a focar no que realmente importa? Você está pronto para viver uma vida de fé, de busca espiritual, de compromisso com os princípios que Deus estabeleceu para nós? A construção do terceiro templo não é apenas um evento físico que acontecerá em Jerusalém. É um chamado para que você permita que Deus construa um templo dentro de você. Um templo de santidade, de fé inabalável, de amor ao próximo. Você é parte dessa história profética. O tempo é curto, e você está sendo chamado para uma transformação espiritual. Quando o terceiro templo for erguido, as nações se curvarão, e o mundo verá que as profecias de Deus sempre foram verdadeiras. Mas antes que isso aconteça, você tem a oportunidade de fazer parte do povo preparado para a vinda de Cristo. A profecia do terceiro templo é um lembrete poderoso de que Deus está no controle da história e que o seu plano está se cumprindo. Você, ao ouvir esse chamado, está sendo convidado a fazer parte desse plano. Está preparado? Agora é o momento. Não espere mais. O terceiro templo de Jerusalém será um sinal visível do início de uma nova era, mas o templo que Deus quer construir dentro de você é o que verdadeiramente importa. Responda a esse chamado com fé e coragem. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Curta, comente e compartilhe com as pessoas que você ama. Um grande abraço e até breve.